Olá, mestre! Seja mais uma vez bem-vindo à nossa sala, a essa nossa conversa na sala. E como eu havia combinado com vocês, hoje eu vou iniciar uma série de vídeos ensinando técnicas que podem ajudar você, educador, você docente, você professor, a ter melhores resultados, a conduzir de uma forma mais assertiva e mais produtiva o seu aluno na sala de aula. Você que é educador do ensino fundamental 1 e 2, nós sabemos que você que está diariamente na sala de aula com o seu aluno tem a possibilidade de causar um impacto exponencial na nossa sociedade. Porém, eu não posso deixar de comentar no início desse vídeo que a gente precisa começar a trabalhar e desenvolver aquele conceito que a gente escuta muito, que diz o seguinte: ninguém dá o que não tem. Então, para que você consiga causar esse impacto, para que você consiga mudar essa realidade nesse contexto tão desafiador que é a educação no nosso país, você precisa estar bem, você precisa se conhecer e você precisa ter acesso a recursos que vão te dar condição de promover e de viver essa mudança tão importante para a nossa sociedade. Eu sou Joana Dark Silva, eu sou neurolinguista, eu sou interventora comportamental e eu quero fazer com você essa jornada de desenvolvimento. Então vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês, vou ensinar para vocês uma técnica muito poderosa, muito impactante na neurolinguagem, chamada de espelhamento, né? Antes de entrarmos profundamente no passo a passo dessa técnica, eu quero dizer o seguinte: você que mandou o e-mail, né, que recebeu, que mandou para a gente um e-mail no institutoacademy@gmail.com pedindo o material e dizendo que gostaria de participar dessa nossa jornada, nós já enviamos para você, dá uma conferida lá, porque a gente criou um PDF, uma cartilha com o passo a passo dessa técnica, ensinando passo a passo como é que você vai colocar isso em prática no dia a dia da sua escola, da sua sala de aula, no exercício da sua profissão. Se você por acaso chegou aqui por algum compartilhamento ou porque algum colega te passou o link e você ainda não enviou o e-mail para a gente, com certeza você ainda não teve acesso a esse material, né? Porque a gente não tem nenhum ambiente onde a gente disponibiliza esse conteúdo, porque a gente tem uma prática de mandar apenas para quem está com realmente interesse de aprofundar e de fazer essa caminhada com a gente. Se você ainda não recebeu, manda um e-mail para a gente. O e-mail está aparecendo aí no rodapé do vídeo. Manda um e-mail dizendo eu quero, e você vai receber aí toda semana o nosso conteúdo, o nosso material. Vamos lá. Antes eu quero bater de novo na fixação dessa diferença que existe entre neurociência e neurolinguagem, né? Eu não sou neurocientista, eu sou neurolinguista. Então é muito importante que você entenda a diferença. Eu vou tentar explicar mais uma vez de uma forma muito simples, né? Simplista mesmo, a diferença entre uma e outra, para ficar fácil, para que a gente tenha uma compreensão melhor e possa caminhar de uma forma mais assertiva na condução desse nosso trabalho. A neurociência, ela tem como foco estudar a maneira como o cérebro processa, a maneira como ele funciona, os distúrbios, as disfunções. A neurociência cuida do órgão conhecido como cérebro no nosso corpo. A neurolinguagem, por sua vez, ela foca em entender como que a mente processa a informação. É aquele conceito mais subjetivo, é como que a gente processa tudo que a gente recebe, como que a gente transforma toda a nossa percepção de realidade em ações e como que essas ações constroem os nossos resultados. Então, para ficar muito claro, a neurociência cuida do órgão enquanto parte integrante do nosso corpo e a neurolinguagem cuida da mente, que é um conceito mais amplo, vamos dizer assim, né? Que tem inclusive uma série de divergências de compreensão e de funcionalidade aí, né? Ainda é um motivo de muita discussão. E eu quero fazer um trabalho com você dentro da parte da linguagem, como que a linguagem programa a nossa mente e como a gente constrói os nossos resultados através dessa programação. O espelhamento, que é a técnica que eu vou ensinar hoje, ele pode acontecer de 4 maneiras diferentes, né?
Para você entender o que vem a ser espelhamento, na neurociência foi descoberto dentro do cérebro, órgão, um neurônio que foi batizado de neurônio espelho. O que é um neurônio espelho? Ele tem como função reproduzir, meio que refletir mesmo aquilo que a gente recebe, né? É o que acontece, por exemplo, no caso dos bebês. Né? Se você pegar a situação, por exemplo, de um bebezinho de 2, 3 meses que tem como... que é exposto muitas vezes àquela situação que o adulto, né, o pai, a mãe, às vezes o padrinho, o tio, o irmão, chega muito próximo a essa criança de forma continuada e sempre sorri para essa criança, você vai perceber que com 1 mês, 2, 3 meses de vida, a criança já começa a reproduzir aquele gesto, aquele movimento muscular na face que simboliza o sorriso. O que faz essa criança sorrir se ela ainda não tem o desenvolvimento cognitivo para entender o sentimento por trás de um sorriso? É exatamente isso que o neurônio espelho faz. O neurônio espelho faz com que a criança aprenda a sorrir, aprenda a falar, aprenda a andar, aprenda a movimentar, a criar os primeiros movimentos, porque naquele momento não existe ainda a compreensão, é apenas uma reprodução. Então a ciência já comprovou, né, a existência e a maneira de funcionamento desse neurônio chamado neurônio espelho. Mas nós vamos trabalhar aqui essa questão do espelhamento já num enfoque mais voltado para a mente, não como o órgão em si. E dentro da mente, esse espelhamento, através da nossa linguagem, ele pode se manifestar de 4 maneiras diferentes. A gente tem o espelhamento através da voz, o espelhamento através dos sentimentos, dos pensamentos e o espelhamento verbal. Eu não tenho como abordar nesse vídeo todas essas peculiaridades de cada um desses espelhamentos, então eu vou trabalhar com você, professor, o espelhamento através da voz. Por quê? Porque a voz é o seu instrumento de trabalho, é aquilo que faz com que você consiga transmitir o seu conteúdo e ela tem esse tipo de espelhamento, ele tem um impacto gigantesco, assustador na construção dos seus resultados. Então eu vou trabalhar com você esse espelhamento, que é o espelhamento através da voz. O espelhamento através da voz, ele pode se manifestar, ele pode acontecer através de 4 aspectos diferentes. O tempo da sua comunicação, o volume da sua voz, o ritmo da sua voz e o tom que você usa na sua voz. Então vamos lá. O tempo em termos de duração mesmo, o quanto que a sua comunicação, o quanto que ela dura. E por que é importante considerar essa questão do tempo em si? A nossa mente, ela possui, né, o nosso cérebro, o órgão, ele possui um limite, né, de tempo que ele consegue se manter concentrado. Então, quando você consegue entender que o tempo que você gasta na transmissão de uma informação impacta profundamente no seu resultado final, isso muda a maneira como você consegue gerar resultados. Então, tempo, quanto você conhece a capacidade de concentração que uma pessoa consegue ter, né, cientificamente comprovado. Então, quando você começa a cuidar desse aspecto do tempo de uma forma consciente, você já começa a construir novos resultados. O tom, que é o jeito que você fala. Deixa eu dar um exemplo de tom, para que você consiga compreender de forma mais clara o que eu estou dizendo. Imagina comigo os efeitos que o tom pode causar na transmissão de uma informação. Eu vou escrever aqui embaixo, que vai aparecer para você uma frase, e eu quero que você acompanhe comigo a maneira como essa comunicação é transmitida. Ah, eu entendi o que você falou. Ah, eu entendi o que você falou. Ah, eu entendi o que você falou. Percebe que não aconteceu nenhuma mudança na frase como um todo, mas você consegue ter convicção, você consegue perceber comigo que eu transmiti 3 mensagens completamente diferentes usando uma mesma frase?
Esse é o impacto que um tom pode causar na mensagem que você está transmitindo. E por que eu quis começar o trabalho do espelhamento através da questão do espelhamento pela voz? Qual o tom que você usa na sua sala de aula frequentemente? Eu quero te dizer uma coisa, mas eu quero que você coloque muito amor nas minhas palavras, que você consiga entender o propósito por trás do que eu vou te dizer agora. A indisciplina, a falta de aprendizado, a falta de engajamento, de motivação, de prazer do aluno de permanecer dentro da sala, querido professor, entenda isso com muito amor. É construído por você. Não fique aborrecido com o que eu estou dizendo e nem se feche. Procure entender a comunicação que eu estou transmitindo para você agora e faça disso uma estratégia. A nossa comunicação, ela é responsável pela construção de todo o resultado que a gente tem na vida. E é claro que a gente tem que guardar aqui, lógico, as questões das disfunções, que já está mais na área da neurociência, da questão do cérebro, órgão, a gente não vai discutir isso aqui. Mas na maioria das vezes, vamos pegar uma linha de corte. Você está numa sala com 25 alunos e o tom de voz que você usa, o ritmo que você dá à sua comunicação, o volume que você usa e o tempo que você gasta na sua comunicação interfere profundamente no resultado que você vai ter no final. Vamos pegar, por exemplo, uma situação de um professor que fica 50 minutos com um aluno transmitindo o conteúdo de uma matéria e que desses 50 minutos ele gasta 20 dando sermão, fazendo discurso, destruindo a autoestima do aluno, ameaçando, fazendo com que o aluno construa mentalmente uma realidade extremamente ruim para ele. Eu falo porque eu já acompanhei professores assim, que criam um cenário de absoluta destruição na mente do aluno se ele for mal nas provas. Você imagina, por exemplo, o impacto de uma comunicação de um professor que chega na sala de aula e fala assim, olha, você estuda, a prova está difícil, a prova está grande e que não sei o que, você tem que estudar, eu estou mandando todo esse material de revisão porque você precisa estudar, porque eu vou cobrar muito na prova. Você já está construindo ali uma imagem de dificuldade, de limitação para o aluno responder na hora do teste que vai ser aplicado. O próprio termo prova já traz em si um significado bastante discutível, para a mente enquanto interpretação. Vou dar um outro exemplo, a questão do significado. Cada mensagem que a gente transmite, ela tem um significado diferente a partir dos termos que a gente usa. Vou dar um exemplo. Quando você usa a palavra dividir, eu vou dividir o meu lanche com você, eu vou dividir a minha caixa de lápis de cor com você, eu vou dividir o meu dinheiro com você. Muitas vezes a gente faz isso com uma intenção positiva, mas a mensagem que a mente recebe inconscientemente não é uma mensagem positiva. E a gente precisa se reorganizar internamente para conviver e para reagir diante daquilo que está sendo falado. A divisão, ela traz uma mensagem de perda para a nossa mente. A nossa mente não aprende a lidar de forma positiva com o termo dividir. Então, como é que a gente pode mudar isso? A gente pode substituir a palavra dividir pela palavra compartilhar. Se você parar um pouquinho agora e pensar nisso que eu estou te dizendo, você vai conseguir entender com muito mais profundidade o impacto e a importância de você aprender a se comunicar enquanto professor dentro da sua sala de aula. Aprender a usar a linguagem de uma forma neurologicamente estratégica. Isso é a função da neurolinguagem. Se você fala, eu vou compartilhar com você o meu lanche, vou compartilhar com você a minha caixa de lápis de cor, eu vou compartilhar com você o meu dinheiro, isso muda completamente. E eu estou abordando aqui no contexto da sala de aula, mas isso se abrange, se estende a tudo na sua vida. No seu relacionamento afetivo, no seu relacionamento social, no seu relacionamento com você mesmo.
Quando você fala assim, eu tenho que dividir o meu tempo entre a escola e a casa, eu tenho que dividir o meu tempo entre os meus alunos e o meu filho, a mensagem que você passa para sua mente já é uma mensagem que vai deixar você num estado de tensão, num estado de infelicidade, de insatisfação. Agora, se você usa, eu preciso compartilhar o meu tempo entre a minha sala de aula e a minha casa, eu preciso compartilhar o meu tempo com os meus filhos e com os meus alunos, a mensagem, a emoção que você desperta dentro de você é uma emoção diferente. Então, entenda que a neurolinguagem, ela tem uma capacidade profunda de interferir e de mudar os seus resultados, né? Então, quando a gente fala de espelhamento, é muito importante que você entenda que tipo de espelhamento você está provocando na sua turma. Porque quando o professor grita com o aluno na sala de aula, independente do contexto, ele está criando um espelhamento de indisciplina, de desrespeito, né? de tumulto. E é o que a gente mais escuta, o professor acreditando que com a mudança do tom de voz, com o volume de voz, ele vai provocar uma mudança no comportamento dos alunos, mas é exatamente o contrário, ele está criando esse espelhamento que vai acompanhá-lo ao longo de todo o ano. Imagina você passar o ano inteiro tendo que gritar com o seu aluno para que ele consiga ficar calmo e concentrado na sala de aula. É uma incoerência, é uma incongruência, não vai funcionar dessa forma. Eu comecei esse vídeo dizendo que ninguém dá o que não tem. É por isso que eu quero que você, professor, pare um pouco e comece a pensar como é que você está cuidando do seu estado emocional, da sua inteligência emocional, das suas próprias convicções, da compreensão que você precisa ter da maneira como você dá a sua aula, da maneira como você transmite o seu conteúdo. Porque essa compreensão ela vai impactar de forma decisiva no clima, no ambiente que vai ter a sua sala de aula. Gritar destrói você, destrói o seu aluno, destrói a capacidade de concentração dele, destrói a capacidade de aprender. Essa é a grande verdade. Eu digo isso para você com muito amor. O tom de voz, ele é muito importante no clima que você vai gerar dentro da sua sala. Você precisa aprender a gerenciar isso. Eu criei uma metodologia chamada Rota SIC, Sistema Integrado de Intervenção Comportamental. Vocês podem ver aqui, Rota SIC. Por que rota? Porque nessa metodologia eu trabalho a neurolinguagem, eu trabalho essa forma de comunicação dentro dos 5 pilares mais importantes que a gente tem na nossa vida. É o pilar da emoção, o pilar da mente, o pilar das finanças, que são os nossos resultados materiais, aquilo tudo que a gente precisa aferir das coisas que a gente faz. O pilar do corpo, que é o que nos dá condição de trabalhar e de construir esse resultado financeiro. E o pilar da espiritualidade, que é o sentido, o significado, o propósito por trás do que a gente faz. Então, quando você consegue alinhar a sua comunicação dentro desses 5 pilares, a maneira como você manda a informação para sua mente para que ela processe de forma correta uma mensagem empoderadora, que é aquilo que eu já dei o exemplo do dividir e o compartilhar. Quando você passa essa mensagem para a mente de maneira adequada, ela já vai processar a informação de maneira adequada, produzir em você um sentimento adequado, uma emoção adequada, que vai levar você a ter ações adequadas na direção dos resultados que você quer. É simplesmente mágico, é uma mudança que acontece no estalar de dedos. É simplesmente maravilhoso. A sua mente, através da linguagem, começa a ser programada de uma forma diferente, impacta a sua emoção de uma forma completamente nova, faz com que você tenha uma disposição física, uma condição de trabalho totalmente diferente, que faz com que você tenha resultados financeiros e materiais totalmente diferentes e que faz com que também, no final de tudo, a sua vida tenha muito mais sentido. Você saiba com muito mais clareza o porquê que você faz o que faz, o porquê que você vive da maneira como você vive, o porquê que você tem do seu lado essa pessoa que está do seu lado. E isso é maravilhoso, gente. Tudo isso começa, se fortalece, se expande através da linguagem. O estudo por trás disso, ele é simplesmente mágico, ele é simplesmente maravilhoso. E por que eu quero abordar com você essa técnica do espelhamento? Porque
dentro dessa questão mente, né, de neurolinguagem, a gente entende o sentido daquela pesquisa que foi feita e que trouxe como referencial para a gente um número que ele é assim, é um número desafiador. 93% da nossa comunicação é não verbal. Apenas 7% da nossa comunicação ela é verbal, é através daquilo que a gente fala. Então, quando eu trago para você uma técnica de espelhamento que fala para você que além do que você está falando, além da palavra que você está utilizando, o seu tom de voz, a velocidade com que você fala, né, o ritmo que você dá para sua fala, o volume que você utiliza e o tempo que você gasta nessa mensagem vai mudar completamente aquilo que aquelas palavras estão querendo dizer. Pensa comigo, para um pouco para pensar a importância de você ter a oportunidade de ir fundo no que vem a ser a neurolinguagem, o que vem a ser a utilização da linguagem de maneira neurologicamente estratégica. Pensa comigo. E se a gente for falar também em termos de impacto exponencial, você professor, você educador, é o único profissional que consegue passar 5 dias por semana, 4 horas por dia em contato direto com o seu cliente. Um advogado não consegue isso, um médico não consegue isso, um engenheiro não consegue isso. Me aponta um profissional que consegue ter um contato tão continuado, um ano inteiro, 5 dias por semana, 4 horas por dia, no mínimo, em contato com o cliente. Olha o impacto, professor, que você pode causar no mundo, que você pode causar na sociedade, se você aprender a usar isso de maneira estratégica. Se você, primeiro, aprender a usar com você e depois reproduzir isso em sala de aula. Imagina o que a gente vai conseguir ter de resultado muito em breve, no médio prazo, na nossa sociedade. Pensa comigo. Pessoas reprogramadas, pessoas mudadas. Vamos falar, por exemplo, no caso do impacto da linguagem, nos casos de depressão, de ansiedade. Isso tudo está profundamente ligado à comunicação interna e externa que a pessoa se permite ter. A depressão ela é construída em cima de uma linguagem interna, de um diálogo interno e de uma convicção, de um sentimento. Volta na questão, a pessoa depressiva, ela fala para você, fala para si mesma coisas ruins o tempo inteiro. Ela programa a mente dela de uma maneira que as emoções dela mudam. As emoções dela começam a ficar disfuncionais e o impacto que ela tem no corpo é a tristeza, a perda da alimentação, a perda do sono, a fibromialgia. A questão dos resultados financeiros. A pessoa em estado de depressão ela não produz mais. Ela não consegue ter os mesmos resultados, ela se afasta do trabalho, se afasta dos amigos, se afasta da família, ela não consegue mais fisicamente entregar um resultado positivo. E na questão da espiritualidade, ela perde o sentido da vida, ela perde o prazer de viver. Tudo isso começa com a linguagem. Quando a gente aprende a usar a linguagem da maneira certa, quando a gente entende a profundidade disso, isso muda completamente os nossos resultados e os resultados de quem está próximo a nós. E eu queria que você pensasse profundamente sobre isso. Eu não consigo trabalhar num vídeo, senão vai ficar muito longo aqui, as outras formas de espelhamento, que é o espelhamento através dos sentimentos, o espelhamento através dos pensamentos e o espelhamento verbal. Cada um tem dentro de si peculiaridades que eu gostaria de abordar com você, mas o nosso espaço aqui é curto. Se você quiser conhecer um pouco mais essa nossa metodologia, que é o Sistema Integrado de Intervenção Comportamental, é a nossa rota SIC, eu gostaria muito que você mandasse um e-mail para a gente, institutoacademy@gmail.com, dizendo que você quer conhecer um pouco mais, que a gente vai mandar para você as informações do que vem a ser essa metodologia, como é que ela trabalha cada um desses pilares, como é que você pode trabalhar essa autorregulação com você mesmo, professor, para poder parar de viver com essa ansiedade, com a depressão, com a frustração, com os baixos resultados financeiros, com a perda da sua libido, a obesidade, a falta de sono, os distúrbios do sono. Você pode ter certeza, tudo isso tem um gatilho comum, é a linguagem, é a neurolinguagem, é a maneira como você se programa.
É o tom de voz que você usa, é o volume de voz que você usa, é o ritmo que você dá para a sua comunicação. Agora, quando você consegue estruturar isso, a gente tem exercícios, tem técnicas, tem uma maneira bastante estruturada de você começar a mudar isso e automaticamente mudar os resultados. Esse sistema integrado de intervenção comportamental, ele difere das técnicas de coaching, das técnicas de PNL, no seguinte sentido. O coaching, para ele ser eficaz, a programação neurolinguística, para ela ser eficaz, ela precisa de 100% do comprometimento do cliente. Ela precisa que o cliente esteja no processo e que ele tome a decisão de mudar. No sistema integrado de intervenção comportamental, você vai aprender técnicas para reprogramar, para conduzir, para influenciar a mente inconsciente do seu cliente. Você imagina, por exemplo, uma criança de 7, de 8, de 9 anos, na grande maioria das vezes, ela não tem condição de se comprometer com o processo de coaching. Ela não tem cognição para poder entender o que vem a ser a programação neurolinguística, mas ela consegue ser objeto de uma intervenção. Se você usa a linguagem certa, se você cria o ambiente certo, se você manda a mensagem correta para essa criança, ela tem condição de responder, porque é involuntário. Volta lá na questão do bebê. Quando você chega perto de um bebê e dá um sorriso para ele, ele não precisa entender a emoção, ele não precisa entender o processo cognitivo por trás da manifestação de um sorriso. Ele simplesmente responde aquilo. Ele simplesmente vai devolver para você aquele sorriso. O que a gente ensina no sistema integrado de intervenção? É como que você vai criar o contexto através de toda a linguagem, os 93% da linguagem não verbal, associado aos 7% da linguagem verbal, como é que você usa esse 100% de comunicação a criar uma intervenção adequada para que o seu aluno, para a criança que está sobre a sua condução, consiga melhores resultados. Isso serve para nós também que somos mães. Como é que a gente interfere no comportamento do nosso filho, fazendo essa intervenção, utilizando a linguagem e tudo que compreende a linguagem, né? Eu acho que você merece esse resultado, professor. Comece a colocar em prática essa técnica do espelhamento. Para você que está na nossa lista, que está no nosso... que mandou para a gente um e-mail, você já deve ter recebido também a apostila que acompanha essa aula, o PDF, que fala de forma mais profunda o que é a técnica de espelhamento, como é que você pode, em que situações que você pode utilizá-la. Se você já mandou para a gente um e-mail, você já recebeu aí, né, esse material para poder estar aprofundando, para poder estar praticando, para estar primeiro cuidando de você, mudando a comunicação que você transmite para você mesmo, né? Então eu queria terminar esse vídeo dizendo para você o seguinte: a sua comunicação é o seu resultado. Se você lida com a indisciplina, com o baixo aprendizado, com o baixo engajamento, com o desrespeito, querido professor, tenha certeza, você está construindo isso com a sua comunicação. Agora, o melhor de tudo é que você pode mudar num estalo isso. Você pode mudar num minuto esse resultado. Começa a prestar atenção na sua linguagem. Começa a prestar atenção nas palavras que você usa, no sentido por trás de cada coisa que você fala, no tom, no volume, no ritmo. E você vai perceber que você vai poder mudar completamente os seus resultados. E nessa jornada, conte com a gente. Eu sou Joana Dark Silva, eu sou interventora comportamental, eu sou neurolinguista e eu estou à sua disposição para caminhar na direção da mudança desses resultados. Se você ainda não mandou e-mail, manda um e-mail para a gente, para que a gente possa continuar do seu lado nessa caminhada de construção de resultados. Eu preciso de você, professor. O seu impacto na sociedade é maior do que o que você consegue pensar. A gente precisa que você esteja bem, a gente precisa que você conheça esses recursos, conheça essas ferramentas e use isso com o seu cliente ao longo de um ano inteiro, 5 dias por semana, 4 horas por dia. Eu posso contar com você? Espero você na nossa próxima sala.